Vamos dar início à nossa aula de Sociologia. Nós iremos continuar abordando um tema sobre as novas perspectivas sociológicas, as relações pessoais na pós-modernidade. Na aula passada, nós definimos modernidade e pós-modernidade e também sobre as teorias de Bauman sobre a modernidade líquida e a modernidade sólida. Agora nós iremos falar sobre a transformação da intimidade segundo Anthony Giddens. Transformação da intimidade. Anthony Giddens, sociólogo britânico, ele apresenta importantes contribuições sobre o período histórico atual, problematizando as consequências da modernidade no cotidiano contemporâneo. Então, Giddens, ele defende que nas sociedades pré-modernas, a tradição tinha grande peso na manutenção da coesão social, sendo fator de orientação de ações e comportamento dos indivíduos. Por outro lado, para esse sociólogo, nas sociedades modernas, existe uma ruptura com tudo que representa o antigo, a tradição ou o passado, constituindo novas relações sociais, dinâmicas e imutáveis. Vocês irão perceber que o Anthony Giddens, ele tem até uma certa semelhança com as ideias de Bauman, porque aqui nesse parágrafo já foi apresentada exatamente essa questão, falando sobre, vamos dizer assim, a fluidez, né, que se percebe no contexto atual que a gente vive, que é diferente de antigamente, né, quando se fala da questão da tradição do passado e a construção do que se é atual, vamos dizer assim, passou por mudanças, né, que chegam longe, né, do que se era antigamente. Então, na concepção do Giddens, a modernidade rompeu com os referenciais protetores dos indivíduos, anteriormente centrados na família, na religião e na comunidade, e instituiu novas dinâmicas nas relações sociais. Então, ele destaca o caráter mutante das sociedades modernas, que faz com que hábitos, costumes, ideologia, valores e comportamentos eles sofram constantes transformações. E mais, esse sociólogo ele considera que vivemos em uma época na qual os costumes e os hábitos próprios da modernidade foram radicalizados. Por isso, ressalta que estamos vivendo as consequências da própria modernidade e não a emergência de uma sociedade pós-moderna. Então, como eu falei para vocês anteriormente, ele tem a ideia bem semelhante com a ideia de Bauman, né? Então, para ele, a gente não vive só que para ele a gente não vive uma pós-modernidade, a gente vive uma consequência que foi atribuído, surgido no período da modernidade. Então, ele afirma que atualmente a gente vive em um período radicalizado, né? Que é uma radicalização da modernidade. Então, a qual ao mesmo tempo que gera uma continuação, uma sensação de incerteza, induz a uma constante reflexão das práticas cotidianas. Aí essas características, segundo Giddens, ela é dominada de flexividade, que consiste na reflexão e na reformulação das ações cotidianas, por meio de informações renovadas de modo constante. Então, a gente percebe, né, que essas mudanças que ele cita, elas estão principalmente naquilo que ele achava que se tinha muito antigamente, que era esse foco na família, na religião, né, em valores que atualmente isso foi se modificando, né, se alterando ao longo do tempo. Então, assim, passaram a dispor de inúmeras possibilidades de escolha, podendo determinar livremente os modos de agir e os estilos de vida. Desse modo, na modernidade, os indivíduos assumem uma postura mais autônoma, no sentido de poderem refletir, julgar, escolher e agir diante de diferentes caminhos e serem seguidos.
Um exemplo dessa ideia que o Giddens traz da reflexividade no cotidiano atual está nas mudanças que ocorreram nas relações entre pais e filhos. Se antes os pais tinham autoridade total sobre os filhos, tomando decisões que impactavam de maneira direta no futuro deles, na atualidade tal relação foi substituída por uma condição de maior diálogo e autonomia nas escolhas de vida. Aí, desse modo, pais e filhos estão cada vez mais sujeitos a uma relação dinâmica e flexível, confrontando as relações anteriormente pautadas no rigor, nos castigos físicos, na autoridade inquestionável. Isso tem propiciado uma relação mais próxima. A exatamente a reflexiva, né? Mais próxima e mais reflexiva, até porque se antigamente era pautada nesse rigor, né? Vamos dizer, essa escolha profissional baseada na decisão dos pais, então atualmente ela vai ser uma escolha e vai estar relacionado a um contexto de conversas e diálogos entre filhos e pais, e se isso realmente ainda acontecer. Então, o Giddens também destaca a transformação na modernidade que ocorreram nas relações também afetivas e amorosas. Para ele, por muito tempo as relações de parentesco tinham como objetivo garantir estabilidade das relações sociais, fortalecendo os vínculos entre os indivíduos. Porém, observa-se na atualidade a predominância das relações amorosas, de afeto e amizade, como elementos orientadores das preferências e dos vínculos sociais. O Anthony Giddens ele distingue as diferenças de significados da amizade nas ordens sociais pré-modernas e modernas. A amizade no contexto social pré-moderno ocorria de modo preciso, em espaços sociais bastante fechados, em que havia a nítida distinção entre os nós e os outros, os de dentro e os de fora, mais especificamente os amigos e os inimigos. Giddens demonstra que, nas culturas tradicionais, a amizade corresponde a um sistema de alianças, mais ou menos duradouras, centradas nas camaradagem em fraternidades de sangue ou de armas. A modernidade, por sua vez, inseriu de maneira gradual novas formas de interação social com pessoas desconhecidas. Desse modo, não ser considerado amigo já não significa se tratar de um inimigo, a ponto de ser hostilizado ou ignorado pelos demais membros do grupo, mas de ser possivelmente tratado como conhecido ou um colega. Então, o Giddens cita e compara muito bem essa ideia entre as ordens sociais ou relações sociais, principalmente referente à amizade, que antigamente existiam, vamos dizer assim, mais aliança, até porque a amizade ela se gerava em torno de conhecimento entre parentesco ou conhecimento de fazer parte de determinados grupos. E agora não, se chama amizade e amigo, pessoas até que muitas vezes você nem conhece a pessoa, você não conhece pessoalmente, mas só pelas redes sociais, só por ter um determinado contato, mesmo que a distância, já é considerado como um amigo. Aí no módulo de vocês, na página 13, vocês vão encontrar esse textinho bem interessante. O título do texto é O Estranho na Sociedade Moderna. Então, peço que vocês façam a leitura e reflitam bem sobre esse texto, bem interessante. O que ele aborda, que vocês aí vão ter do Anthony Giddens, que aborda exatamente falando sobre essas mudanças, esse estranhamento que ocorre, com o passar do tempo e essas mudanças sociais que vieram ocorrendo. Logo abaixo tem Organiza as Ideias. Aí tem uma charge aí, onde diz: explique qual o significado de estranho como pessoa toda apresentado. Explique qual é o significado de estranho como pessoa toda apresentado por Simmel e Giddens. Simmel é
o que está no texto acima, que eu vou fazer a leitura, e o Guides é esse que nós estamos falando sobre ele. Então, como as novas tecnologias alteram essas relações na proximidade e estranhamento? Aí aqui a gente tem. Como assim não abre a porta? Não sou um estranho, sou seu amigo da internet. Então, vocês vão analisar aí essa charge, fazer a leitura para responder essa questão. Então, ainda no âmbito das relações pessoais da vida íntima dos indivíduos, as temáticas sobre o amor e a sexualidade ganharam relevância e também foram abordadas por Anthony Giddens. Se no passado falar sobre sexo era tabu, um assunto proibido nos ciclos sociais, com o tempo, se transformou em tema comum no cotidiano dos indivíduos. O Giddens ele defende que tal mudança assegurou a democratização radical na vida pessoal. Assuntos referentes ao afeto, ao amor e à sexualidade deixaram de ser meros padrões de conduta impostos socialmente. Eles se transformaram em elementos passíveis de mudanças e transformações, em especial no âmbito das decisões pessoais dos indivíduos, adquirindo maior autonomia sobre suas escolhas e ações. Né? Então, vamos citar como ponto positivo, né? Ou não, dependendo de como seja gerada a discussão, né? O contexto dessa discussão. Antigamente, não se falava sobre a questão da sexualidade, era um tabu, e hoje em dia a gente já tem, vamos dizer, essa liberdade, como o Guido mesmo citou, uma democratização radical na vida pessoal, né? Porque as pessoas aí começaram a, vamos dizer, ter mais autonomia sobre determinadas situações ou sobre determinados temas, discussões de determinados temas que até então, antes, vamos dizer assim, não que era proibido, mas não se questionavam, não se falavam muito. Então, vamos lá para a página 14. O Giddens demonstra como a sexualidade deixou de ser assunto relacionado intrinsecamente ao casamento e à reprodução e passou a ser tratado de modo mais livre, como um dos âmbitos e da vida íntima das pessoas. Então, ele defende que a vida íntima das pessoas, ele defende que a modernidade modificou de forma direta e tradicional a concepção de casamento e, por consequência, a vida pessoal e também íntima. Para Giddens, o casamento nas sociedades pré-modernas apresentava nada mais do que um contrato, um negócio arranjado pelos pais. Nele, as mulheres cumpriam com seus deveres de forma submissa e passiva, e os maridos mantinham o lar com autoridade e garantindo a subsistência. Ao casarem, as mulheres assumiam seus deveres no novo lar, dedicando-se aos afazeres domésticos e à reprodução e à criação dos filhos. Desse modo, a união entre os indivíduos contraída por meio do casamento não era firmada para priorizar os vínculos afetivos ou amorosos entre o casal, pois tinha como intuito estabelecer uma aliança política ou econômica entre duas famílias. Então, a gente pode analisar como ponto positivo, né? Até porque antigamente muitas mulheres, inclusive, não tinham nem escolha, né? Eram os pais que escolhiam e realmente era como se fosse um contrato. Então, não existia questão afetiva, questão sentimental. Então, com o advento da modernidade, e principalmente da ordem social burguesa, observou-se a substituição das antigas tradições e convenções matrimoniais pela ideia de amor romântico entre o casal. O Giddens ele indica que o amor romântico despertou no fim do século XIX, diferenciando-se da paixão e dos meros impulsos sexuais. O amor romântico era caracterizado como um relacionamento sólido e eterno, em oposição ao amor-paixão, intenso e pouco duradouro. Nesse contexto, o amor romântico tinha como virtude a formação de uma família e a criação de um lar pelo casal. A mulher assumia no amor romântico um importante papel de esposa e mãe. Portanto, a maternidade era identificada como atributo intrínseco da personalidade das mulheres, como elemento de realização da feminilidade. Tal modelo de amor sustentou ideologicamente o casamento heterossexual e monogâmico.
e a noção de família nuclear e patriarcal, na qual a mulher era subordinada ao homem e isolada no mundo exterior, né? Então, segundo o Giddens, existia essa tradição, essa forma de família relacionado aí ao amor romântico, diferente, né, do amor, né, que está relacionado ao amor, paixão, né, que para ele um é duradouro, o outro era mais, vamos dizer assim, flexível. Então, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa relação, casamento do amor, façam a leitura sociológica, que está aí no finalzinho da página 14. Aí, quando vocês fazerem a leitura, vocês irão responder a questão que se encontra na página 15. Esta aqui, né, que possui a imagem ao lado, certo? Então, essa realidade seria transformada no decorrer do século XX, com as reivindicações das mulheres por direitos civis, políticos e sociais, que eles garantiram, entre as outras conquistas, o poder de decidir com quem casar. Giddens ressalta o progressivo declínio do controle dos homens sobre as mulheres e a crise das relações hierarquizadas da família patriarcal. O casamento se transformou em escolha íntima e pessoal, em mulheres em que se observam relações mais igualitárias e menos hierárquicas entre os parceiros. De maneira gradual, o casamento tradicionalmente regido pelo domínio masculino foi cedendo espaço a uma forma de relacionamento no qual a cumplicidade entre os parceiros ocorre por meio do diálogo e da negociação. E nessa nova forma de amor, definida por Giddens como amor confluente, os afetos e as decisões são partilhados de modo igual pelo casal. Aí aqui abaixo vocês irão fazer a leitura Velhos Hábitos e Novos Valores, baseada nessa ideia do Giddens, né, sobre principalmente essa relação do casamento, do amor, né, do afeto, como se era analisado antigamente e como é analisado atualmente. E na página 16, vocês irão fazer também a leitura desse texto para responder as questões a seguir. Aí tem uma questão abaixo, né, que vocês irão responder logo após a leitura dos dois textos, que é o texto A Tradição e a Juventude e o da página 15, que é Velhos Hábitos e Novos Valores. Então, para a gente finalizar a nossa aula, o Giddens ainda entende o amor confluente como um processo decorrente da democratização das relações pessoais. Aí, desse modo, os indivíduos tendem a estruturar seus relacionamentos amorosos baseados em valores como amizade, igualdade e companheirismo. Aí, nesse contexto, é preciso ressaltar que ainda os relacionamentos conjugal, heterossexual e com fins de constituição familiar seja uma referência muito importante socialmente. Ele não exclui outras formas de relacionamentos conjugal. Elas estão inseridas no processo de transformação da intimidade, como casamento sem filhos, sem coabitação e etc. O contexto atual baseia-se na valorização das diversas formas de relacionamento afetivo e familiar que garante uma sociedade plura e democrática. E para finalizar nossa aula, vou deixar aqui as últimas questões para vocês responderem. Então, continuando na página 16, tem o texto A Geração Conectada. Vocês irão fazer a leitura, responder as questões abaixo. E finalizando aí na página 17, que vocês irão responder essas questões aí de múltipla escolha, que tanto fala do Giddens como fala do Bauman, que foi apresentado na aula da semana passada. Então, tchau, até a próxima aula.